que tem um histórico de não abusar tanto da moeda, que agora tem sido meio verdade. Então a Inglaterra, como não é periférica, ela fez bem e não aderiu. E a Thatcher caiu por isso, né? A Thatcher falava de uma frase que em inglês fica engraçadinha, não tem sentido em português, que ela discutia com o ministro francês Jacques Delors, na época da instalação do euro, que ela falava, não vem com essa não, que isso é socialism through the back door. Bom, sobre a opinião do Krugman, a União Europeia ganhou o Prêmio Nobel da Paz justamente por esse argumento, né? É sempre bom quando você tem uma ideia de conectar países pela via econômica. O problema é quando você faz um arranjo, como foi feito na União Europeia, em que as virtudes da livre circulação de bens, pessoas e capitais, ela está atrelada a uma estrutura política, de construção política, que causa problemas que põem em causa aquelas virtudes, né? O caso da União Europeia é claro. Então, se você tem o euro, que teria essa função, o professor Huerta de Soto, até fazendo uma análise austríaca, diz que o euro funcionaria ali como ouro, né? Ao segurar os ímpetos da irresponsabilidade dos governantes. Só que assim, a irresponsabilidade ela foi exercida mesmo com o euro, né? E o arranjo político da União Europeia permitia que isso seria feito. Então, essa diferenciação que o Leandro faz é importante porque você tem no mesmo arranjo virtudes econômicas e problemas políticos. E aí, quando você tem problemas políticos que põem em causa essas virtudes econômicas, aí o problema é que a gente não sabe se a médio e longo prazo esses problemas políticos vão causar o fim da União Europeia. Então, os países quando começaram a ter problemas sérios como a Grécia e Portugal e tal, começou-se a discutir se esses países seriam mantidos dentro da União Europeia ou não, né? Então uma solução que foi considerada por alguns era simplesmente expulsar. Mas aí os defensores, os burocratas, enfim, os políticos que defendem a União Europeia pensaram assim, bom, se a gente começar a excluir todo mundo que não se comporte de acordo com essas diretrizes, daqui a pouco vai sobrar, sei lá, só a Alemanha, né? Então, você acaba com Então, você tem dois fins possíveis para a União Europeia. Uma, por uma falência completa, né? Uma desintegração completa, e outra por eliminação. Então vai quebrando país, quebrando país, quebrando país por essa exigência econômica, que você tem que seguir determinados critérios. Mas, por outro lado, se você tenta corrigir um problema econômico pela via política, que é o que está se tentando fazer, obrigando o contribuinte alemão, o pagador de impostos, melhor dizendo, alemão, a financiar a irresponsabilidade de outros governos, você estabelece uma posição dentro, um problema político dentro da União Europeia de colocar uma sociedade contra a outra, né? E aí você cria seria o quinto problema que eu apresentei aqui, né? Como é que se resolve isso? Vai ter que mudar o arranjo político que baseou a criação da União Europeia. Isso vai ser feito? Duvido, porque esse arranjo político beneficia quem está no poder, a burocracia de Bruxelas. Em defesa do euro, e também complementando a resposta, como é que é o nome do senhor? Desculpa. Seu Nelson. Eu fiz uma entrevista com um economista português, está no site do Instituto Mises Brasil, o nome dele é Ricardo Campelo de Magalhães. Recomendo que o senhor escute a entrevista porque ele faz essa leitura política e econômica de Portugal. Então ele diz o seguinte, eu sou defensor do euro porque eu confio mais nos economistas alemães do que na elite política de Lisboa. Esses caras, quando tinham uma moeda própria, eles desvalorizavam quase que anualmente para corrigir esses problemas e jogavam o problema para frente, Esse problema de Portugal não é um problema novo. É um problema que apareceu num prazo relativamente curto, porque o país não podia mais desvalorizar sua própria moeda.
Não sei se respondi a sua pergunta, mas eu acho que a minha leitura global, para não se estender muito, era essa. Não, gostei, obrigada. Vou botar um pouquinho mais de lenha na fogueira. A moeda surgiu como? A moeda é um exemplo claro de ordem espontânea. Quer dizer, são fenômenos que acontecem pela ação humana, mas não são resultantes de nenhum planejamento humano. Então, no início era a economia de trocas, depois descobriram que o sal e outras mercadorias eram mais aceitos, depois em Florença, Veneza, descobriram que as pessoas ricas podiam ficar com depósitos, aí surgiram os bancos, depois cheque, moeda escritural, moeda eletrônica. O euro não é uma ordem espontânea. O euro é um arranjo político. É só isso que eu queria, para vocês pensarem sobre isso. Ele foi criado, segundo eu li, para conter a Alemanha. Para conter a Alemanha. Não sendo uma ordem espontânea, sinceramente, eu não acredito que possa durar muito. Aí eu estou sendo hayekiano até as últimas consequências. Agora o L vai me bater. Passou. Não, eu acho que a gente pode continuar depois, porque tem uma última pergunta, estamos no horário. Mas a gente não estava discutindo se o euro tem futuro, mas entre duas soluções de moedas nacionais ou o euro, qual seria melhor? Então é uma discussão diferente. Pessoal, em função do horário já avançado, a gente vai para a última pergunta. Bom, eu queria só saber a opinião de vocês quanto a um ponto que não tem muito a ver diretamente com a questão econômica e com a questão política, mas a questão mais de base, a questão cultural. Se hoje nós temos um discurso majoritariamente intervencionista do Estado, que domina 99,9% das mídias, análise de jornal impresso, televisão, rádio, livros, artigos, é porque existe um fundo cultural que aceita que o Estado ele deve servir como uma espécie de divindade. Vem, intervém, salva todo mundo e todo mundo abdica de bom grado de responsabilidades individuais com relação aos produtos para deixar tudo na mão do Estado. A pergunta que eu queria fazer é: como atuar nessa base, assim, como chegar, por exemplo, para uma pessoa que entenda pouco de ciclos econômicos, ou então de câmbio, de questões econômicas, né, e chegar para ela: olha, você não pode gastar mais dinheiro do que você tem. Isso é uma questão de consenso. Porque no campo cultural, como a gente vê aqui no Brasil, é justamente o contrário. Eu posso gastar o quanto que eu quiser, porque alguém que não sou eu vai dar conta disso. Quer dizer, vamos fazer com que as pessoas, ou que o aluno mesmo, caia na real. Que você não pode exigir responsabilidades individuais diante desse caso. Porque você não pode empurrar o seu problema para gerações que estão por dia, ou botar a culpa na situação em entes abstratos, sem ter responsabilidade pelos problemas, decisões do dia a dia, são responsabilidades individuais, são básicas. Como fazer que essa mensagem alcance isso? E só emendando com essa questão, eu já peço para que vocês façam cada um faça suas considerações finais. Eu achei essa pergunta muito interessante. Isso nos leva à constatação de que nós estamos atrasados pelo menos 60 anos em relação à esquerda, né? O marxismo cultural tomou conta de todos os espaços, né? A ideia de Gramsci, né? O que nós temos que fazer? Rezar a oração de São Bento. Ipse venena bibas. Fazer de beberem no próprio veneno. Essa é uma das ideias do Instituto Mises. Quer dizer, uma coisa de longo prazo, vai demorar muito tempo. E eu vejo isso como uma única solução. Quer dizer, o dia que nós tivermos professores de história falando de Mises, de Hayek, dos pós-escolásticos, mas quando isso vai acontecer? Depende de nós, da nossa capacidade de crescer. Por isso que esse grupo aqui de Brasília e outros que estão se formando no Instituto vem dando todo apoio, né, na medida do possível. É uma questão de propagar essas ideias. Vamos aplicar o veneno neles mesmos. Porque eles estão errados. Nós temos os argumentos. Nós temos que perder a vergonha de sermos taxados. Às vezes nos chamam de neoliberais,
como é que falaram ontem lá, que a gente humilha, coisa desse tipo, a gente tem que perder vergonha e partir no plano das ideias, porque no longo prazo nós vamos ganhar, porque nós temos os argumentos. Minha opinião é rapidíssima. Eu sou totalmente pessimista nessa questão cultural. Eu não vejo solução no curto prazo. Eu concordo com o que o Olavo de Carvalho falou certa vez. Eles perguntaram para ele, professor, qual que é a sua solução para a educação do brasileiro? Ele falou assim, minhas pretensões não chegam a tanto. Eu tenho a solução para a educação dos meus filhos e das pessoas que estão ao meu redor. Eu diria que essa é a resposta correta. Sou polêmico, tire seu filho da escola, se você tiver filho, não coloque na escola, eduque-o você mesmo por conta própria, ou delegue esse serviço a pessoas que você conhece e tente espalhar essa ideia, que se chama homeschooling, né? Você tem que tirar, porque essa questão cultural toda está enraizada ali no sistema de ensino, tanto público quanto privado, porque ele é todo controlado pelo MEC. Não faz diferença se a escola é pública ou privada, quem está no comando é o MEC. Então, essa é a minha opinião, não sou nada otimista, mas se eu for recomendar alguma coisa, faça isso. Espalhe, divulgue essa ideia ao seu redor, tire os meninos da escola, eduque-o por conta própria. E as suas pretensões não podem chegar tanto para querer mudar o país assim. A minha palestra ontem foi exatamente tocando nesse ponto cultural, como é que houve esse processo de dominação, aparelhamento das universidades, das escolas e tal. E para começar, nós temos um ministério chamado Ministério da Educação. O Estado quer dar educação para a gente. Quem tem que transmitir educação, que dá educação, são as famílias. O Estado, no máximo, se quer exercitar isso e uma parte da sociedade acha isso legítimo, é ensino. Ensino é diferente da educação. E o Estado acredita verdadeiramente, quer dizer, os governos e uma grande parte da sociedade, que a educação é a função do Estado ou da escola, que seja, o que é pior ainda, né? E muitos... É confortável você transferir a sua responsabilidade para outro, seja um outro indivíduo, ou seja um agente político, ou uma entidade qualquer que seja, uma instituição qualquer que seja. Concordo com o Leandro, você tem que... Quer dizer, se você conseguir, à sua volta, transmitir essa mensagem e fazê-la, né, transmitir essa mensagem de forma a inserir esses assuntos, essa sua defesa da liberdade, de não intervenção, de não coerção, numa conversa, sem que isso pareça aquela coisa chata do militante, né, do cara da, sei lá... Pessoal. Pessoal. Sem ser aquela coisa chata, sabe, sindicalista. Se você consegue fazer isso, transformar isso como conversa nas pessoas que estão à sua volta, pais, tios, amigos, eu acho que você consegue mudar, pelo menos você oferece uma perspectiva diferente de um pensamento monista que nós temos hoje. E ao apresentar isso, essa pessoa tem essa liberdade de escolher entre uma visão ou outra. O que eu acho é que hoje a gente não consegue, em termos gerais, ter essa liberdade, porque para exercer a liberdade é preciso ter escolha. Se você não tem escolha entre uma coisa ou outra, você só tem uma perspectiva, que é que você acha que é a única solução, que é correta, né? Você vai reproduzi-la. E você vai continuar defendendo mais Estado, mais intervenção e tal. O plano cultural é muito importante. Perguntaram uma vez para um diretor do Institute of Economic Affairs, que foi fundamental na formação da Margaret Thatcher, se ele via a eleição da Thatcher como uma grande conquista do Instituto. Ele falou, não, a grande conquista do Instituto foi mudar o clima de opinião, a cultura da sociedade inglesa que permitiu que a Thatcher fosse eleita. Percebi, né, que eu sou um cara muito prático, estudei engenharia, depois MBA, mercado financeiro, então eu achava que se a gente divulgasse ideias econômicas que funcionam melhor, isso seria suficiente para as pessoas verem o que funciona e o que não funciona. E eu, com o tempo, percebi que isso não funcionava, que havia algum motivo a mais que as pessoas, então, rechaçavam de antemão algo que me parecia muito claro e que era quase impossível de ser rejeitado.
né? Então eu percebi que realmente eu concordo com eu acho que a melhor analogia, tudo isso que a gente está conversando, é aquele do filme Matrix. Não sei se vocês viram o filme, mas você vivia numa realidade paralela, onde você estava tendo sua energia sugada, você achava que você estava aqui nessa sala, etc., mas você estava sendo sugado por terceiros, mas você dentro dessa realidade virtual, você queria crer que aquilo era verdade. Você queria crer que você estava comendo um determinado bife, até porque a verdade era muito mais complicada. Para aquelas pessoas que deram uma olhadinha atrás da cortina e viram que ela estava escravizada, era muito melhor acreditar que você estava vivendo essa realidade paralela. Então, eu acho que isso, um pouco dessa analogia acontece com as pessoas. A gente tem essa mentalidade já formada, de acreditar em certos conceitos sem questionamento prévio, que a gente passa a aceitar. Então, qualquer explicação que confronte esse conjunto de ideias básicas que a gente adquiriu de uma forma ou de outra na nossa vida social, a gente prefere rechaçar, sem questionar, sem discutir de forma isenta. Então, eu acho que é preciso do boca a boca, de um em um, etc., mas com essa mentalidade de que da pílula vermelha, de você não parar de questionar tudo e todos o tempo inteiro, porque se você questiona tudo e todos o tempo inteiro, você vai acabar chegando nesse lugar de uma forma ou de outra. Mais do que educação e sim ou não educação, eu acho que é uma mentalidade de questionamento incessante. Obrigado. Hélio, Leandro, professor Biratã, Bruno, eu agradeço profundamente a presença de vocês aqui. Eu acho que nesse nosso segundo encontro encerramos de uma maneira brilhante e muito, muito agradável. Acho que todo mundo ficou satisfeito aqui com o debate. Dentro daquilo que a gente faz aqui, o nosso grupo ainda é uma espécie de ação entre amigos. E o que eu particularmente vi ontem e hoje, até assusta um pouco. Como que esse negócio está crescendo e a responsabilidade de fazer alguma coisa até melhor o ano que vem. De um ano para o outro a gente percebeu que dobrou a plateia, né? Ontem, com mais de 2 horas de atividade lá com o Bruno, ninguém saiu da plateia. Hoje de manhã, todo mundo muito atento nas apresentações do professor Biratã e do Leandro, depois com perguntas bem interessantes. E agora aqui, eu só tenho a agradecer e já estão convocados para o ano que vem de novo. Muito obrigado.